Para que possamos dar início a essa cerimônia, a aula magna do primeiro semestre de 2024 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pedimos aos presentes que mantenham seus aparelhos celulares em modo silencioso durante a cerimônia. A Universidade Federal do Rio de Janeiro dá início à aula magna do ano letivo de 2024, com a presença do excelentíssimo senhor embaixador Celso Amorim, secretário especial da Presidência da República, sob o título Política Externa Ativa e Altiva, então e agora. A aula magna é uma solenidade que simboliza o início das atividades acadêmicas a cada ano nas universidades. É uma aula privativa do reitor, razão pela qual chama-se magna, em referência ao tratamento dado aos reitores das universidades brasileiras. A aula magna é também chamada de aula sapiente, em decorrência de tradicionalmente ser ministrada por um sapiente renomado, com notória respeitabilidade nos meios culturais e acadêmicos, e sempre a convite do reitor. Anunciamos a presença do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, a quem convidamos para presidir a mesa de honra. Para compor a mesa de honra, convidamos a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Curan Turti. Convidamos o decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti. Para compor o corpo solene dessa cerimônia, anunciamos a pró-reitora de graduação, professora Maria Fernanda Santos Quintela da Costa Nunes. Anunciamos a pró-reitora de pessoal, professora Neuza Luzia Pinto. Convidamos o pró-reitor de graduação e de pós-graduação e pesquisa, professor João Ramos Torres de Melo Neto. E convidamos a pró-reitora de Gestão e Governança, professora Cláudia Ferreira da Cruz. Compõe a comissão de honra que conduzirá o nosso embaixador, os representantes dos centros universitários e do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o decano do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, professor Cabral Lima, o decano do Centro de Letras e Artes, professor Afrânio Gonçalves Barbosa, o professor Luciano Prado da Silva, representando o decano do Centro de Filosofias e Ciências Humanas, professor Vantuil Pereira, o decano do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, professor Flávio Alves Martins, o decano do Centro de Ciências Sociais, do Centro de Tecnologia, professor Walter Isamu Suemitsu, e o decano do Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé, professor Irnac Marcelo Barbosa. Compõe também a comissão de honra a diretora-geral do campus da UFRJ Duque de Caxias, professor Geraldo Cidade, a professora Juliane Cola Fernandes Rodrigues, e a coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, professora Cristine Ruta. Nesse momento, acompanhado por sua comissão de honra,
anunciamos a entrada do excelentíssimo senhor embaixador Celso Amorim. Representando a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, convidamos também o professor Alexandre Leiras. Nesse momento, solicitamos a todas as pessoas presentes que acompanhem respeitosamente a execução do hino nacional brasileiro. Mas se a justiça clava forte, verás no filho
A Universidade Federal do Rio de Janeiro agradece aos professores eméritos presentes, às autoridades republicanas, seus docentes, técnicos administrativos em educação e aos estudantes, graduandos e pós-graduandos, que com suas presenças prestigiam essa solenidade. Para dar as boas-vindas a todos, anunciamos a palavra do decano do Centro de Ciências da Saúde, professor Luiz Eurico Nasciuti. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria fazer uma saudação especial ao nosso magnífico reitor, à nossa excelentíssima vice-reitora, a professora Cássia Kiss. Cássia Kiss, olha só. Queria que... Cássia Turci. E agradecer muito a presença do nosso excelentíssimo embaixador Celso Amorim, por ter aceito esse convite de estar hoje aqui no Centro de Ciências da Saúde, nesse auditório. Agradeço a presença de todas as autoridades presentes, professores, estudantes, nossos funcionários técnicos administrativos em educação, autoridades, representantes da reitoria, todos. Eu espero que a gente tenha uma manhã muito profícua e que nós possamos aproveitar bastante, né, de beber um pouco dessas palavras do nosso embaixador aqui presente. Então, muito obrigado pela presença de todos. Anunciamos a palavra da excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Cássia Curan Turci. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento nosso magnífico reitor, professor Roberto Medronho, nosso decano do Centro de Ciências da Saúde e o nosso ilustre convidado hoje, excelentíssimo embaixador Celso Amorim. Cumprimento a todos os colegas aqui presentes, pró-reitores, pró-reitoras, decanos, e também nossos diretores, estudantes que vieram prestigiar, e nossos amigos que estão aqui também nesse momento tão importante para todos nós. Eu acho que foi importantíssima a vinda do embaixador Celso Amorim na nossa casa agora, principalmente em função da situação que nós vivemos no mundo atual e que reflete um pouco em toda a sociedade, em todo o mundo. Então, acho que é muito importante a gente ouvir hoje um pouco das palavras de pessoas que têm tanta experiência nessa área de relacionamento humano, de convivência na parte política. Então, sejam bem-vindos aqui, a essa casa, ao UFRJ, e que nós temos certeza que teremos um evento especial com a nossa aula magna de 2024. Muito obrigada. Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho. Bom dia a todas as pessoas. É um grande prazer e uma honra esse momento solene da nossa universidade. Gostaria de cumprimentar a nossa excelentíssima vice-reitora, professora Cássia Turci, o nosso excelentíssimo decano Luiz Eurico Nasciuti, decano do CCS, e o anfitrião, né, que gentilmente nos cedeu toda a infraestrutura para esse evento, e foi meu professor de histologia em 1978. É que ele começou bem cedo, né? E, obviamente, o nosso excelentíssimo ministro, assessor especial da Presidência da República, e uma pessoa realmente muito querida e muito, mas muito amiga da UFRJ. Ministro, me pediram que eu fizesse um discurso panegírico. Aí eu falei assim, eu não sei o que é um discurso panegírico. Aí eu fui procurar no dicionário e vi que panegírico significa... Significa o discurso a uma pessoa de alta relevância pública ou a um ser abstrato. Eu falei, então... eu não farei um discurso panegírico. Eu apenas
falarei sobre a trajetória e a carreira do ministro. Ela realmente é excepcional, de grande relevância para o nosso país e para o mundo, né? E eu apenas vou destacar alguns pontos que eu julgo da máxima relevância destacar. Porque, como disse um grande poeta e compositor popular, um querido amigo monarco, falecido monarco, que diz que se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Então, se eu for falar do ministro, nós teremos aqui muito tempo para falar. Resumirei muito brevemente que, na verdade, o que importa é a sua aula magna. Professor Celso Luiz Nunes Amorim nasceu em Santos, mas eu considero um carioca de coração, né? Com muita vivência aqui no nosso Rio de Janeiro. Concluiu o curso do Instituto Rio Branco em 65, como primeiro aluno da turma, né? Fez mestrado em Relações Internacionais na Academia Diplomática de Viena, em 67, serviu na sede da OEA, em Washington, na década de 70, 72, 74, chefe da Divisão Cultural do Itamaraty. Em 79, foi diretor-geral da Embrafilme, até 1982, e foi um diretor muito querido pela classe artística, com muito apoio ao cinema. O professor Celso Amorim tem uma ligação com o cinema excepcional, inclusive os seus filhos, né, são cineastas, né, professor? E recentemente, fez um filme em que ele dialoga com o nosso querido o Chomsky, Noam Chomsky. Ele criou uma entrevista, um diálogo entre os dois, e o filme foi apresentado no Festival de Berlim, né? Tal a qualidade do filme. Eu recomendo que todos vejam esse filme maravilhoso. Então, diretor da Embrafilme, foi pressionado, né? Foi para Frente Brasil? Foi demitido, foi pressionado pelo regime militar à época e demitido porque ele ousou, né, financiar e dar apoio ao filme Para Frente Brasil, que não foi ao ar naquela época, né? Só anos depois é que ele foi exibido nas telas, e é um filme que todos nós sabemos maravilhoso, né? Em 83, foi ministro conselheiro e encarregado de negócios em Haia, atuou de forma muito grande no Ministério da Ciência e Tecnologia. Para quem não sabe, além de diplomata, o nosso ministro é professor, foi professor da UNB, né? E aposentou-se como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, é uma grande honra ter o nosso ministro no nosso corpo social, né? E que é muito querido colega aqui da nossa universidade. E no MCT atuou com Renato Archer, né? Que foi um grande ministro, uma grande personalidade, uma pessoa de grande relevância. Inclusive, os 3 assessores do ministro viraram embaixadores, né? O senhor Mauro Vieira e o Raup, né? Então, acho que o nosso ministro tinha realmente uma visão, Renato Archer tinha uma visão muito aguçada sobre os talentos, né? Também muito amigo do nosso reitor Aloysio Teixeira, não só o ministro, como o Renato Archer, né? Muito amigo do nosso saudoso e grande reitor Aloysio Teixeira. Em 93, foi ministro das Relações Exteriores, no governo Itamar Franco, foi embaixador na ONU, e na ONU teve uma participação muito grande nas medidas de democratização da ONU, teve uma atuação fantástica no Mercosul. Inclusive a tarifa única foi durante teve uma intervenção. Ele é muito ele não gosta que a gente fale muito essas coisas, mas a atuação dele foi decisiva para a criação da tarifa única, né, do Mercosul, a tarifa externa comum, né, do Mercosul. Foi chefe da representação brasileira da ONU
e foi presidente da Comissão de Segurança da ONU, em 98 e 99. Bom, eu já acabei me alongando, eu vou sintetizar. Mas tem uma coisa muito interessante, que em 2009, antes ele foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula e ministro da Defesa do governo Dilma, né? Aliás, a presidenta Dilma tem o Lula não precisa dizer, né? O assessor especial do presidente da República. E da Dilma eu soube, quando eu estive lá em Xangai, eu e o nosso querido diretor do Parque Tecnológico, Romildo Toledo, nos reunimos com a presidenta Dilma, propondo a criação do Centro BRICS de Inovação, e a Dilma demonstrou um carinho especialíssimo pelo nosso ministro Celso Amorim, que foi ministro da Defesa dela, né? Mas em 2009, ele também não gosta muito que fale, mas o editor da Foreign Policy elegeu como o melhor chanceler do mundo, né? E realmente eu acho que esse é um título, e uma salva de palmas para o melhor chanceler do mundo. Esse é um título que realmente acho que poucos têm no mundo, né? E um título que para mim, para nós, né, da comunidade acadêmica, é muito importante. Ele foi a primeira personalidade a receber o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual da Paraíba, né? Isso também é muito relevante para nós, né, da academia, que sabemos e reconhecemos o que é um doutor honoris causa, né? E ele foi o primeiro, a primeira personalidade dessa universidade espetacular, que é a Universidade Estadual da Paraíba. Eu paro por aqui, mas eu quero dizer, antes, acima de tudo, do júbilo, da honra e da extrema relevância de nós recebermos o ministro Celso Amorim, esse cidadão do mundo, que tem exercido ainda um trabalho espetacular em prol do Brasil. O Brasil voltou ao cenário internacional. Ele mesmo, numa conversa que tivemos, os representantes e dirigentes dos países de todo o mundo estavam ansiosos por esse retorno do Brasil, do presidente Lula, no cenário internacional. Ele é um defensor dos BRICS, já está nos ajudando nesse processo, né, dos BRICS. Nós temos uma prioridade de estreitar a relação Sul-Sul, tanto que nós vamos, ao final, vamos entregar um convite, ministro, ao senhor, e eu peço, se o senhor, por favor, puder entregar ao nosso presidente Lula. Nós, 25 de abril, nós iremos assinar um acordo de cooperação com a Associação das Universidades Africanas, que reúne centenas de universidades africanas, e a UFRJ será uma espécie de embaixada da Associação das Universidades Africanas para as relações que eles querem estabelecer com os países da América Latina e do Caribe. Então, para nós, vai ser um momento muito honroso, de muita glória, né? Porque nós sabemos a dívida, que eu acho impagável, mas que precisamos cada vez mais reparar com a população escravizada, que ajudou e construiu esse país. Então, tudo que fizermos, para mim, não será suficiente para esse reparo, mas nós aqui, ministro, nós temos uma política antirracista definida, criamos a Superintendência Geral de Ações Afirmativas e Diversidades e Acessibilidade. Nós temos um compromisso de fazer valer o decreto presidencial do presidente Lula de 30% dos cargos de chefia desta universidade serem exercidas pelos colegas da população negra, porque isto é a inclusão. Nós fizemos um grande trabalho de inclusão, então as cotas foram fantásticas, e o ministro, quando do Itamaraty me contou que criou, antes de ter a questão das cotas, uma cota, né? Sempre tudo muito, mas sempre muito grandioso, né? Cotas para o Itamaraty, né, há muitos anos atrás, e nós temos
muito o que avançar ainda para que esse país realmente seja uma verdadeira democracia. Porque ele, embora seja uma democracia representativa, formal, nas comunidades da periferia, nas favelas, não há democracia. Porque o Estado não chega até lá. Tem um grande esforço do governo federal para isso. O governo Lula está criando campos. Dentro da favela terá um campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na favela do Alemão, né? Então, mas ainda tem muito que avançar na política de inclusão social para reduzir essa dramática desigualdade social que existe no nosso país. Ministro, eu já falei muito, desculpa, mas foi a emoção, e eu tenho a honra de anunciar a palavra do excelentíssimo senhor embaixador e secretário especial da Presidência da República, Celso Amorim, para proferir a aula magna do ano letivo de 2024 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o título, um título que eu achei brilhante e poético, ministro, pelo seu lado artístico: Política Externa, Ativa e Altiva. Então, e agora? Com a palavra, o excelentíssimo ministro Celso Amorim. Excelentíssimo senhor reitor Roberto Medronho, na pessoa de quem, se me permitem, cumprimento todos os demais professores, decanos, pró-reitores aqui presentes, meus amigos, amigas. Eu tive uma dúvida em relação a como falar aqui hoje, e agora a dúvida se amplia, porque eu vejo o número de pessoas e as horas, mas eu vou ser fiel ao que eu me havia proposto, que é fazer... Normalmente eu faço muito palestra falando espontaneamente, mas a palestra espontânea, que tem a vantagem de prender mais a atenção das pessoas e ser mais divertida para mim também, mas ela, primeiro, corre o risco de fazer certas omissões, e segundo, também, ela pode, sei lá, entrar por um caminho que não seja o mais conveniente numa aula magna. Uma aula magna exige magnos cuidados. Então, por isso mesmo, eu resolvi escrever. Vendo o número de pessoas, fico um pouco preocupado de que seja muito longa, mas é um pouco a necessidade de dar uma visão um pouco mais estrutural da política externa. A política externa e a política internacional, em geral, tem estado todos os dias no noticiário, de uma maneira, às vezes, parcial. Não vou discutir o conteúdo, mas o que eu quero é que dar uma visão mais estrutural. E aí vou pedir um pouco da paciência de vocês. Quem não tiver paciência, se sinta livre para sair também, eu não vou ficar aborrecido por causa disso. É uma distinta honra ter sido convidado para proferir pela segunda vez uma aula magna na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sempre tive grande admiração por essa instituição, que conheci quando fiz meu vestibular de filosofia, curso que tive que abandonar por circunstâncias várias. Aquela época ainda se chamava Universidade do Brasil, o que denotava o seu caráter pioneiro entre as instituições de ensino superior. Era também o cenário onde se desenrolavam eventos políticos e intelectuais de repercussão nacional. Para ficar com apenas um, recordo com nitidez a conferência proferida por Jean-Paul Sartre, acompanhado de Simone de Beauvoir, depois da passagem do casal por Havana, para um público que abarrotava o Salão Nobre da Faculdade Nacional de Filosofia, ansioso por ouvir as reflexões do filósofo francês, criador do existencialismo, mas muito próximo do marxismo. Proferi minha primeira aula magna na UFRJ em 12 de março de 2004, a convite do magnífico reitor da época, o saudoso Aloysio Teixeira, portanto, há 20 anos. Esse arco temporal me lembrou o livro do grande pensador político Edward Carr, 20 anos de crise,
Eu poderia parafrasear Carr, sem querer ombreá-lo, e dizer que se trata de 20 anos de desafios, realizações e, há que admitir, algumas frustrações. Confrontarei de uma perspectiva necessariamente subjetiva a realidade da época em que muitos dos alunos aqui presentes nasceram, com o momento que agora ingressaram na universidade. Em 2004, eu era ministro das Relações Exteriores no primeiro mandato do presidente Lula, depois de uma breve experiência no cargo como chanceler do governo Itamar Franco. Lula chegou ao poder em período que coincidia com processos de transformação do Brasil e no mundo. As breves narrativas que se seguem se inserem nesse quadro de uma realidade em constante movimento e ilustram como é ilusório pensar que a história é linear e passível de definições a priorísticas. Na verdade, uma das características da história é que ela nos surpreende sempre. Acredito que esse deveria ser o primeiro ensinamento para quem vai estudar política e relações internacionais. Então, no início do milênio, chegava ao fim o período do imediato pós-Guerra Fria, que se seguiu ao desaparecimento do chamado socialismo real, com o colapso da União Soviética e as mudanças todas que seguiram. Eventos que nenhum pensador sério poderia prever, especialmente com a rapidez que ocorreram. Recordo, pouco mais de um ano antes da queda do Muro de Berlim, eu ocupava um cargo no Ministério da Ciência e Tecnologia e fiz uma visita à República Federal da Alemanha. Em meio a comentários diversos, perguntei ao meu interlocutor se ele previa a reunificação da Alemanha. Sua resposta refletiu a visão da época. Sim, voltaremos a ser um país unido, mas nem meus filhos verão isso. Talvez, quem sabe, os filhos dos meus filhos. A mesma miopia se revelaria em sentido inverso, nos anos que se seguiram à derrocada do mundo comunista. Alguns analistas chegaram a imaginar que esse novo mundo, marcado pelo predomínio do capitalismo e a democracia liberal, viera para ficar. Em termos geopolíticos, essas mudanças seriam acompanhadas por um predomínio praticamente absoluto dos Estados Unidos, que exerceriam o poder, quando possível, por meio da ONU, e, quando necessário, unilateralmente. Essa utopia conservadora durou pouco. Cerca de uma década depois de Francis Fukuyama ter decretado o fim da história, em 1992, já era possível perceber que não permaneceríamos estáticos sob o domínio de uma única superpotência. De meados para os fins dos anos 90, já se notava um crescente incômodo causado pelas relações militares unilaterais. Como embaixador do Brasil na ONU, pude perceber essa reação não só por parte do chamado Terceiro Mundo, mas de membros permanentes do Conselho de Segurança. Enquanto a primeira guerra do Golfo, após a invasão do Kuwait por Saddam Hussein, foi aceita com pouquíssima ou nenhuma resistência, as ações norte-americanas contra o regime iraquiano passaram a ser objeto de contestação crescentemente vocal. Essa reação foi ainda mais estridente quando, já no governo Bush, Washington, com o apoio de uns poucos aliados incondicionais, resolveu recorrer à força de maneira unilateral. Essa resistência não provinha só dos adversários previsíveis, Rússia e China, mas também de potências consideradas aliadas, como França e Alemanha, e de forma oscilante até de países em desenvolvimento, como o próprio Brasil. Embora com limitações, o mundo estava se tornando mais multipolar, com o poder mais descentralizado. No plano econômico, o fracasso estrondoso da chamada rodada do milênio da OMC, da Organização Mundial de Comércio, foi uma demonstração de que o consenso formado nos países capitalistas não seria automaticamente aceito nos países em desenvolvimento. Aliás, ainda no campo da economia, é curioso notar que um estudioso como Fukuyama não tenha percebido a mudança profunda que decorreria da emergência da China, que foi visitada agora pelo nosso magnífico corretor, que, por sinal, só viria a entrar na OMC em 2001. Contrariamente à concepção e aos interesses da potência dominante, igualmente repetidos por políticos e intelectuais, ingenuamente repetidos por políticos e intelectuais de países em desenvolvimento, a visão estática ou linear da história havia se tornado rapidamente obsoleta. É nesse mundo em transformação que Lula chegou ao poder. O clima que se vivia no Brasil era de otimismo. A passagem de faixa de Fernando Henrique
Cardoso, um sociólogo, acadêmico, com grande influência no meio intelectual, que contribuíra para o fim da ditadura militar, para Lula, um trabalhador e líder de um partido progressista, foi um momento simbólico da consolidação da democracia brasileira. Embora problemas sempre tenham existido, era um Brasil de esperança. Na política externa, muitos percebiam uma oportunidade para o Brasil vir a desempenhar um papel de maior relevância. Havia muitos desafios, mas também, para alguns de nós, clareza do que era preciso fazer para enfrentá-los. As condições pareciam propícias para que o Brasil não se limitasse a reagir às propostas que estavam sendo discutidas. Queríamos influir diretamente na agenda internacional e de forma não limitada ao nosso entorno geográfico. Eu já havia sido ministro no governo do Itamar e fui embaixador em postos relevantes, como já foi mencionado aqui. Não ignorava a importância do Brasil, em função do seu tamanho, de sua cultura, da sua tradição diplomática, respeitada para além da nossa região. Eu senti, entretanto, que padecíamos de um certo complexo de inferioridade, oriundo de nosso passado colonial e de nossa dependência econômica, que se estendia aos planos político e cultural. Sempre me recordo de uma afirmação de Jorge Castaneda, um sociólogo mexicano que flertara com a esquerda, mas que, na época, integrava o governo neoliberal de Carlos Salinas. Em um artigo que li no Herald Tribune, Castaneda afirmou que o Brasil punches below its weight, ou em uma tradução livre, mais de acordo com a nossa prática, o Brasil é um time que joga abaixo da sua liga. Esse sentimento de inferioridade que o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, referindo-se ao futebol justamente, definiu como complexo de vira-lata, foi algo com que tive que lidar muitas vezes durante a minha carreira, e não só na diplomacia, mas também nas experiências que tive no Itamaraty, como presidente da Embrafilme e como assessor internacional do ministro da Ciência e Tecnologia. Quando fui embaixador em Genebra, recebia, por vezes, instruções que podiam ser lidas da seguinte maneira: defenda tal ou qual posição, mas não seja proativo. Não faça nada que hostilize os Estados Unidos ou a Europa. Ao Brasil, como potência média, cabia apenas se conformar, ou, no máximo, fazer pequenos ajustes a propostas das grandes potências ocidentais. Essa postura tímida, que caracterizava o Brasil como um país que não tem excedente de poder, fora teorizada no governo militar e retomada no período democrático, com apoio da mídia e de boa parte do meio intelectual e político. O Brasil não deveria, segundo essa concepção, tentar influir na política mundial, e muito menos se contrapor a iniciativas das potências dominantes. Por isso, na minha primeira aparição pública como ministro indicado pelo presidente Lula, em vez de detalhar temas, assuntos, limitei-me a definir a atitude que prevaleceria na nossa atuação internacional. Disse que teríamos uma política externa ativa e altiva. O governo Lula tinha desde o início uma ideia clara do caminho a seguir. Quem confrontar o programa de política externa, exposto no discurso de posse do novo presidente, com o que efetivamente ocorreu nos 8 anos que se seguiram, constatará uma notável coincidência entre o proposto e o realizado, algo muito incomum no campo da diplomacia e das relações internacionais. Evidentemente, questões imprevistas tiveram que ser enfrentadas e oportunidades não cogitadas inicialmente se ofereceram. Mas deixo esse registro para que historiadores e politólogos, muitos aqui, certamente, analisem e possivelmente contestem as razões desse traço, a meu ver, singular. 3 temas exigiam de imediato um posicionamento que demonstrasse claramente qual seria o sentido da nova política externa. 2 deles tinham a ver com a área econômico-comercial, que era em grande medida o ponto nevrálgico do nosso relacionamento externo. O mais importante se referia à posição do Brasil em relação à área de livre comércio das Américas, a ALCA, uma iniciativa norte-americana. E outro era como o Brasil reagiria às propostas que estavam sendo negociadas no contexto da rodada de Doha da OMC. Mas havia um terceiro, relacionado à paz e segurança, a postura que adotaríamos em face da iminente invasão do Iraque. A percepção de muitos no Brasil, entre os quais eu me incluía, mesmo que de forma cautelosa, não nos favorecia. Talvez a voz mais expressiva nesse sentido tenha sido a do meu amigo, colega e companheiro de jornada, Samuel Pinheiro Guimarães. A ALCA era excessivamente intrusiva em questões delicadas
delicadas para o Brasil, como propriedade intelectual, investimentos, e pouco favorável em temas de nosso interesse, como subsídios agrícolas e acesso ao mercado em produtos que éramos competitivos. Na parte estritamente comercial, as negociações tarifárias seguiam uma metodologia que penalizaria a nossa indústria, ao adotar como base, não vou entrar numa discussão longa disso, um pouco técnica, mas ao encontrar como base um critério que não era usado no plano multilateral e que foi usado aqui, que é partir da tarifa aplicada e não da tarifa consolidada, o que fazia com que a nossa redução tarifária ocorresse de maneira muito mais acelerada. A batalha não era fácil. Até entre pessoas críticas da ALCA prevalecia a ideia de que o Brasil não poderia ou não deveria opor-se frontalmente a um tema defendido com empenho por Washington e aceito tácita ou expressamente pela grande maioria dos países latino-americanos e caribenhos. Apesar dos ataques constantes da mídia e de parte da nossa elite econômica, o governo Lula evitou uma confrontação aberta, mas soube buscar, por meio de uma tática apoiada em defesa dos interesses legítimos e incontestáveis do Brasil, uma forma de redefinir os termos da negociação. Como consequência dessa postura, o tema foi sofrendo esvaziamento progressivo e acabou resultando no abandono da iniciativa pelos próprios americanos. Algo semelhante ocorreu em relação à rodada de Doha. Durante o ano de 2003, Estados Unidos e União Europeia procuraram encontrar um modus vivendi para os interesses frequentemente opostos de ambos, sobretudo no tema de agricultura, ao mesmo tempo que faziam exigências excessivas e injustas aos países em desenvolvimento. Juntamente com países como Índia, Argentina e Chile, além de algumas nações mais pobres da África, o Brasil esteve à frente de um movimento que ficou conhecido como G20 comercial. Esse G20 comercial teve uma importância enorme e ele mudou a forma de negociação na Organização Mundial de Comércio. Tanto assim que um pequeno grupo de países formado por Estados Unidos, União Europeia, naturalmente, Índia e Brasil passaram a ficar no centro da negociação. Enfim, tanto no plano global quanto no plano regional, o governo Lula disse que veio, recusando-se a aceitar acordos que seriam desfavoráveis ao país a partir da nossa visão de desenvolvimento. É tentador ver nessas posições, isso muitas vezes foi feito, um aspecto essencialmente obstrucionista. Não foi, entretanto, o que se passou, sobretudo no plano multilateral. A seriedade da nossa atitude foi logo reconhecida. Meses depois de publicar um artigo altamente crítico do Brasil no Financial Times, o principal negociador norte-americano, Robert Zoellick, me telefonaria com o objetivo de convidar o Brasil para participar de um grupo restrito de países que deveria construir uma proposta de acordo para a rodada de Doha, que foi justamente esse G4 a que eu já me referi. Para desconforto de muitos, esse G4 permaneceria no centro das discussões até a sua paralisação total em julho, agosto de 2008. Não vou entrar aqui nos detalhes de por que isso aconteceu, mas foi, na realidade, um ponto muito pouco favorável da situação internacional. E até hoje não foi resolvido, a OMC, inclusive, correndo o risco de perder a sua relevância. Esse papel destacado do Brasil só foi possível em função da clareza das nossas posições, com o respaldo integral do presidente Lula, mas deveu-se também, em grande medida, à nossa capacidade de articulação com os demais países em desenvolvimento, inclusive as nações mais pobres. Mesmo sem conseguir alcançar nossos objetivos, a ação do Brasil no governo do presidente Lula contribuiu decisivamente para evitar um certo congelamento das relações altamente injustas e desfavoráveis para o país. No plano ainda mais sensível da paz e segurança, o Brasil reagiu com firmeza ao sério ataque ao direito internacional que foi a invasão do Iraque, pelos Estados Unidos, Reino Unido e alguns outros aliados que formavam o que eles chamavam a coalizão dos participantes, Coalition of the Willing, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. Mais do que a defesa da integridade de um outro país em desenvolvimento, a atitude brasileira representou um clamor de apoio ao multilateralismo. Ao nos opormos à invasão, não poderíamos imaginar que um compatriota nosso, Sérgio Vieira de Mello, que atuou como representante do secretário-geral para o Iraque, seria uma das vítimas do conflito após um ataque à sede da ONU em Bagdá.
A atitude do Brasil na questão do Iraque viria a fortalecer nossa aproximação com os países árabes, em reconhecimento à crescente importância e voz do Brasil nos temas relativos à região. Fomos convidados a participar de eventos e conferências sobre o próprio Iraque, em Bruxelas, 2005, conferência sobre o Afeganistão, em Londres, 2006, conferência de Anápolis, nos Estados Unidos, que tentou reativar as negociações de paz sobre o conflito Israel-Palestina. No caso dessa última, o Brasil foi um dos 3 países em desenvolvimento, não árabe, não islâmico, não membro permanente do Conselho de Segurança, convidado a participar da reunião. Os outros 2 foram Índia e África do Sul, nosso parceiro no IBAS, de que falarei mais adiante. Nesse contexto de expectativa em relação à continuidade das negociações para a solução do conflito, tomamos a decisão, diria corajosa, de reconhecer o Estado da Palestina, em 2010. Pioneira. A importante revista norte-americana, Foreign Policy, que foi mencionada aqui, aliás, eu vou contar uma historinha, sair aqui da minha, que eu contei lá dentro. Quando um editor da Foreign Policy, eu não conhecia, depois passei a achar o sujeito mais inteligente do mundo e passei a estar em contato com ele, que escreveu esse artigo dizendo o melhor chanceler do mundo, o maior ministro das Relações Exteriores do mundo. E eu não conhecia, e numa entrevista, um jornalista, na realidade ele era jornalista, mas era cientista político, me fez uma pergunta: a que o senhor atribui ter sido escolhido como o melhor chanceler do mundo? Eu disse, é que eles estão desinformados, eles não leem o jornal em que você escreve. Bom, essa resposta não figurou na entrevista, que ficou, no resto era bastante fiel. Mas, justamente por causa do reconhecimento da Palestina, essa revista registrou a audácia desse passo em um artigo com um título provocador, que cito de memória: ao apagar das luzes, o governo Lula não cessa de surpreender. E, nesse caso, para eles mesmo, positivamente. Um aspecto estruturante da nossa política externa foi a ênfase na integração da América do Sul, com ações concretas em favor do Mercosul, notadamente dos sócios menores, Uruguai e Paraguai, e os passos em direção à Comunidade Sul-Americana de Nações, CASA, depois rebatizada e institucionalizada como Unasul, em 2008, pelo Tratado de Brasília. Poucos meses depois, realizamos na Bahia a primeira cúpula de países latino-americanos e caribenhos sem tutela externa, processo que veio a desaguar na criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Aliás, essa tensão à América do Sul e América Latina, uma vez também um jornalista me perguntou por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu disse assim, porque eu moro aqui. Então, enfim, se eu morasse na Europa, eu ia dar mais atenção à Europa. Além das iniciativas institucionais, destacaria também o papel pacificador do Brasil, que o Brasil teve em situações de conflito potencial grave na região, como as disputas entre Venezuela e Colômbia e entre Equador e Colômbia. Quando solicitado, o Brasil também atuou para a diminuição de tensões internas, no caso da Venezuela e da Bolívia. No caso da crise entre Equador e Colômbia, desencadeada pelo bombardeio de forças das Farc em território equatoriano, foi de particular importância uma reunião do Grupo do Rio, um grupo que, de alguma maneira, foi absorvido pela CELAC, no final de 2007. A decisão, tomada e negociada exclusivamente entre latino-americanos e caribenhos, seria acatada pela OEA. Invertemos, assim, a ordem de prioridades, a hierarquia de poder, elegendo o relacionamento com nossos vizinhos por sobre a configuração hemisférica, uma herança da Guerra Fria. Um processo notável e de grande importância foi a articulação com países em desenvolvimento de várias regiões do mundo. Logo no início do governo, o presidente Lula comentou comigo a ideia de uma cúpula entre o Brasil e os países árabes, que, em sua visão, seria um passo para uma nova geografia político-econômica mundial. E assim nós criamos aquilo que ficou conhecido como ASPA, houve 3 ou 4 conferências da ASPA, aliás, é uma coisa que precisa ser revigorada agora. Mas também por um desejo de reconciliação com a nossa própria história, com a nossa própria cultura, buscamos reforçar nossas relações com a África. Foram muitas as iniciativas com países africanos, no plano bilateral, desenvolvidas na sequência de visitas presidenciais. Em 2006, com base em um entendimento entre o próprio Lula e o Obasanjo, que era o presidente da Nigéria, inauguramos a cúpula América do Sul-África, ASA.
foram tentativas de transformar a lógica das relações que eram sempre com países desenvolvidos, da Europa ou os Estados Unidos, com a relação entre países em desenvolvimento. E isso tudo, ao contrário do que se pensa, não era apenas, digamos assim, uma veleidade política. Isso alterou profundamente o comércio, o nosso comércio com os países árabes entre 2002 e 2008. Eu tomo 2008, porque em 2008 houve uma crise que afetou tudo, né? Mas entre 2002 e 2008, com os países árabes, multiplicou por 4. E para a África, multiplicou por 5. E não se diga, como frequentemente diz, mas é que a base é muito pequena. Não. Se nós fôssemos considerar, para pegar a África, um país individual, não sei das cifras atuais, mas naquela época, como país individual, ele seria o nosso 4º mercado, depois da China, ou dos Estados Unidos naquela época, e o outro em segunda, Argentina e na frente da Alemanha. Então, a África não é só uma veleidade, é também um interesse muito material do Brasil, sem falar nos outros aspectos todos, que seria difícil alongar aqui. Aliás, um dos principais elogios que eu recebi da minha missão, que mais me tocou, foi da Matilde Ribeiro, que era ministra para a Igualdade Racial, e quando ela disse que a política externa influiu nas ações afirmativas que ela estava empreendendo. Outra importante iniciativa entre países em desenvolvimento foi objeto de discussão já no 2º dia do governo, por ocasião de um encontro meu com a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Nkosazana Zuma. A partir de uma ideia da minha colega sul-africana, que era mais complexa, nós sugerimos a criação de um G3, Índia, Brasil e África do Sul. 3 grandes democracias multiétnicas, naquela época pelo menos, grandes democracias multiétnicas, multiculturais, uma em cada região do mundo em desenvolvimento. Durante os 2 mandatos do presidente Lula, realizaram-se 5 cúpulas, reuniões presidenciais, desse IBAS, como ele ficou conhecido depois, afora inúmeras reuniões ministeriais ou técnicas. E era um tema que despertava muita atenção de vários países. Por exemplo, me lembro do Javier Solana, que era o alto representante para a política externa, para a política internacional da União Europeia, que queria participar de uma reunião do IBAS, acabou que nunca aconteceu, mas, enfim, tinha sempre interesse. Quando passava por Bruxelas para falar de comércio, vinha o Javier Solana, uma pessoa que eu estimo muito, para tratar desse assunto. Mas, mais importante, Rússia e China manifestavam o desejo de participar do IBAS. Não seria exagerado dizer que esse interesse, somado naturalmente a outros fatores, está na origem da formação dos BRICS. Mantive várias conversas com o então ministro das Relações Exteriores russo, Igor Ivanov, em que o objetivo da participação no IBAS foi expresso. A China, por sua vez, fazia aproximações, sobretudo com a África do Sul. Mas me recordo também que o presidente Hu Jintao, dirigindo-se ao presidente Lula, à margem de uma cúpula G8+5, que era, posso explicar depois, se for o caso, à margem dessa cúpula G8+5, no encontro bilateral com o presidente Lula, o Hu Jintao elogiou a atuação do IBAS, sem que o assunto sequer fizesse parte da pauta da reunião. Enfim, naquela época, de qualquer maneira, esse G3, ou IBAS, resistia um pouco à ideia da ampliação, que só viria a ocorrer de maneira gradual, a partir de 2006, quando o ministro Sergei Lavrov me procurou em uma reunião em Nova York. No início, foram reuniões apenas entre os ministros, à margem da Assembleia Geral da ONU. Em 2008, teve lugar o primeiro encontro ministerial fora da sede da ONU, em Ekaterimburgo, na Rússia. E já no ano seguinte, seria realizada a primeira cúpula, a reunião presidencial, também em Ekaterimburgo. Logo em seguida, houve a cúpula em Brasília, 2010, e dessa vez nós fizemos uma coisa interessante, fizemos uma reunião do IBAS praticamente simultânea, não era simultânea, back-to-back, como eles dizem aqui, os nossos embaixadores conhecem a expressão. É uma reunião back-to-back entre a reunião do IBAS e a reunião do BRICS. Era uma maneira de já incorporar a África do Sul, que ocorreu no ano seguinte na China. É curioso notar que a Rússia se tem interessado por essa configuração,
possivelmente em função de dificuldades no seu relacionamento com grandes potências ocidentais. Não por acaso, o ex-primeiro-ministro russo, Yevgeny Primakov, foi o primeiro estadista a utilizar, ainda nos anos 90, o termo multipolaridade. Ao Brasil, como a outros países do grupo, também interessava buscar maior equilíbrio nas relações internacionais, cuja agenda ainda era, em grande medida, dominada pelos Estados Unidos da América, que, segundo uma expressão da secretária de Estado, Madeleine Albright, se tornara, com o fim da Guerra Fria, a única superpotência remanescente. Quando criamos os BRICS, talvez não tivéssemos consciência plena do papel que o foro viria a ter na política mundial. Aliás, a minha primeira aproximação com o reitor se deveu justamente ao interesse pelos BRICS. Tampouco era evidente o peso que adquiriria depois o G20, surgido na esteira da crise do Lehman Brothers em 2008, e a crise que abalou profundamente as finanças do mundo. A crise de 2008, pela primeira vez em muitos anos, pôs em questão a governabilidade do sistema econômico mundial, com objetivos e implicações políticas. Os líderes das principais economias do mundo perceberam que era necessária uma nova arquitetura de concertação sobre os sistemas financeiros, que fosse além do G8, então composto pelos 7 países mais ricos e a Rússia. Aliás, sobre essa, recordo-me de uma frase dita ao acaso, não era formal, pelo então presidente Medvedev na cúpula de Ekaterimburgo. Segundo o presidente russo, Moscou tinha clareza de que só fazia parte do grupo porque tinha a bomba atômica. Só para falar um instantinho, porque eu falei aqui de G8 mais 5, só para entender, o que houve ao longo, acho que dos anos 70, foi a noção de que era preciso ter uma espécie de diretório para encaminhar as coisas. E com isso foi criado o G7. Quando a Rússia... quando se dissolve a União Soviética e surge a Rússia é incorporada porque, digamos assim, falando de maneira muito simplificada, o Ocidente ou os membros do G7 achavam que podiam incorporá-la e atraí-la. E aí criaram o G8, que agora já não funciona mais por motivos óbvios. Mas também para não ficar totalmente alienado do Sul, uma iniciativa francesa, que sempre foi um país que teve mais sensibilidade para essa questão, ele passou a convidar países em desenvolvimento. Dizia o presidente Lula que era só para comer a sobremesa e ele logo depois se desencantou com os G8 mais 5. Mas, bem ou mal, era um diálogo que foi criado ao longo dessa primeira década do nosso século. Não vou repetir todo agora que eu já disse o G5, mas havia esse cansaço e essa ideia de que mesmo o G8 mais 5 não era suficientemente representativo. Tinha África do Sul, mas era pouco em matéria de países africanos, não tinha países como a Indonésia. Então já se discutia um pouco a possibilidade da ampliação e a mudança no funcionamento desse G8 mais 5. Com a crise, essa necessidade, a crise do Lehman Brothers, em 2000, ficou óbvia. E o presidente Bush, que tem muitas críticas que se possa fazer, mas que era uma pessoa pragmática, achou que a solução mais simples e mais rápida seria utilizar um órgão que já existia, mas com pouca expressão, que era o G20 do Fundo Monetário Internacional. Com a mesma composição, ele, então, convoca a primeira reunião para Washington, a primeira reunião em 2008. É uma longa história, eu vou aqui, não vou continuar. Haverá uma versão escrita que, eventualmente, alguém que tiver interesse poderá procurar. Mas o fato era que o Brasil estava crescendo nas relações internacionais, tendo participação em vários foros. O Brasil passou a ser convidado, por exemplo, para conferências, por exemplo, sei lá, no Egito, sobre Palestina. Na área econômica, o Brasil tem uma presença enorme. Vou contar uma historinha também rápida, que quando o meu colega Bruno, que é descendente de japonês também, porque por as misturas do povo brasileiro, meu colega Bruno vai me perdoar se tiver algo politicamente incorreto, mas uma vez um grupo de congressistas japoneses veio ao Brasil e esteve com, na época, o chefe da minha área econômica, que era o Roberto Azevedo, que depois foi diretor-geral da OMC, e eles fizeram a seguinte pergunta, no inglês, eu não vou imitar porque fica feio, mas enfim, perguntando assim, no comércio internacional, o Japão é grande e o Brasil é pequeno. Na OMC, o Brasil é grande e o Japão é pequeno. Como é que pode?
Então, a resposta, eu acho que é uma clara demonstração da importância do que se diz, do que o Joseph Nye, aqui para quem estuda teoricamente a política, dizia, o soft power, quer dizer, o Brasil tinha uma capacidade de articulação que outros países não tinham. Isso não era uma coisa, não era um exercício simples, exigia, em alguns casos, a gente deixar de lado algumas reivindicações nossas para concentrar nas principais. Só por isso foi possível criar um grupo que tinha Brasil, Índia, países africanos, etc. Então, o Brasil estava crescendo. Eu acho que a culminância desse processo, nesse período, está longo, eu ainda estou no então, ainda vou passar para o agora. Mas, enfim, a culminância desse processo foi o convite que o pedido que o presidente Obama fez ao Brasil para participar de um esforço de paz com relação ao Irã. Eu vou só resumir assim, porque todo mundo criticou muito, como se o Brasil fosse metido, o Brasil... Eram 3 frases, foi na reunião de G8 mais 5, na Itália, tinha terremoto, foi até numa cidade, esqueci o nome, Áquila. E o Obama, essas reuniões sempre tem um tema central, mas tem muitas reuniões bilaterais, né? E nessa reunião bilateral, o Obama falou 3 coisas, eu estou resumindo aqui com as minhas palavras, mas é mais ou menos o que se diz. Eu estendi minha mão para os iranianos e não fui correspondido. I reached out and was not corresponded. Porque ele realmente tinha escrito uma carta, inclusive, acho que para o líder, para o Ali Khamenei. Segundo, o programa nuclear iraniano é o maior problema de segurança no mundo, atualmente. Terceira frase, eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Bom, não podia ser mais claro. Para ser ainda mais claro, ele, 2 meses depois, mais ou menos, de volta ao Brasil, me mandou um enviado, que era, na época, subsecretário de Política Externa, hoje é o diretor da CIA. Eu sou conhecido diretor da CIA, não sei se isso pega bem, mas eu conheço ele bem, ele visitou agora o Brasil e tivemos um excelente diálogo, no qual, entre outras coisas, ele reconheceu um pouco o papel, eu não vou repetir as palavras, porque não seria correto, mas, enfim, foi positivo em relação aos esforços feitos naquela época. Mas, por razões diversas, o Brasil chegou a um acordo, Brasil e Turquia se juntaram, fizeram um acordo com o Irã, e depois os Estados Unidos tinham mudado de opinião. Mudado de opinião, em função de questões eleitorais ou outras, então, votaram, inclusive, uma resolução na ONU, conseguiram aprovar uma resolução na ONU, aumentando as sanções contra o Irã. Então, tudo isso da história vale a pena para a gente refletir sobre as situações correntes também. Eu deixo essas reflexões por conta das pessoas aqui. Mas, enfim, e aí, há uma curiosidade, a nossa embaixadora, a primeira mulher que foi embaixadora na ONU, Maria Luísa Viotti, que hoje é embaixadora em Washington, ela votando pelo Brasil, foi a única vez que o Brasil votou contra uma resolução que passou. Ele votou contra resoluções que não passaram, ou se absteve, talvez, de resoluções que passaram, mas nunca tinha votado contra. Isso, digamos assim, dentro do mundo diplomático, era uma ousadia. E foi juntamente com a Turquia. Fizemos tudo todo conversado com a Turquia. Isso tudo foi muito criticado, mas também foi muito apreciado por pessoas como o ex-diretor-geral da Agência Atômica, Mohamed Baradei, um ex-secretário número 2 lá no Departamento de Estado, Thomas Pickering e outros. Mas, de um modo geral, o que prevaleceu aqui na nossa mídia foram só as críticas. Eu conto aqui um desdobramento, porque isso ocorreu em maio de 2010. Em 2008, a crise com o Irã, entre Israel e Irã, tinha chegado a um ponto altíssimo. E uma analista norte-americana, uma analista política que tinha sido secretária de planejamento, assessora de planejamento da secretária de Estado, Hillary Clinton, ela escreveu um artigo a propósito da crise crescente. Ela disse, quem sabe está na hora de voltarmos a olhar o acordo que a Turquia e o Brasil propuseram. Então, é uma coisa que, obviamente, deixa claro. E o Clóvis Rossi, o jornalista que todos conheceram, os mais velhos pelo menos, nosso amigo também, mas muito crítico da política externa em alguns aspectos, principalmente em acordos comerciais, no acordo com a União Europeia, entre outros, muito crítico, mas ele, quando saiu o acordo americano, já a primeira parte, que foi em 2013, ele disse que o acordo do Lula era melhor. Então,
assim melhor do ponto de vista ocidental, inclusive. Então, é interessante ver como a história dá voltas e as coisas não são tão óbvias quanto às vezes parecem ser. Esse acordo dos Estados Unidos, a continuação da história foi abandonado pelo Trump. Eu acho que o que é importante dizer, eu escrevi um livro sobre parte dessas histórias que eu estou contando, inclusive uma narrativa justamente sobre a Declaração de Teherã. E eu termino com a conclusão lembrando que o Santiago Dantas, que foi ministro apenas por 8 meses, mas que marcou talvez como nenhum outro a política externa brasileira naquela época democrática, classificando ela de política externa independente. E ele dizia que uma política externa independente, não só para lutar pelos nossos próprios interesses, o que obviamente é fundamental, ninguém pode abandonar, mas também para ajudar a resolver os grandes problemas mundiais. Em outras palavras, o Brasil tinha entrado no grande jogo da política internacional. Bom, depois foi teve o período da Dilma, o golpe contra a Dilma, e aí eu tenho que pular para o agora. Retomo a ideia que mencionei no início dessa aula magna, de que Retomo a ideia do início. Após um período de predominância de uma visão obscurantista, marcada pela negação da ciência e dos valores culturais que levariam o ex-presidente à prisão, Lula volta ao poder em 2023, em um período de grandes transformações no mundo, possivelmente ainda mais profundas do que as que estavam em curso no início do primeiro mandato. Com uma diferença: em vez de oportunidades, o que percebemos de maneira mais evidente são crises gravíssimas. O Brasil tem hoje de navegar um cenário turbulento, em posição de grande visibilidade, até pelas conferências que ele tem presidido e vai presidir, como G20, COPs, BRICS, etc. O Brasil ainda está se superando de um trauma enorme, que teve reflexos na política externa. Assistimos ao crescimento da extrema-direita, com sua postura autoritária e antidemocrática. Sem dúvida, tal crescimento é um fenômeno global, mas teve em nosso país consequências muito sérias que ainda estamos sentindo. Temos um tecido social esgarçado pela desinformação e pela polarização. O Estado saiu enfraquecido em decorrência do deliberado esforço de desconstrução. A eleição do presidente Lula representou uma retomada da confiança com instituições democráticas e um retorno à racionalidade na política. Mas esse otimismo é matizado por uma sensação de fragilidade diante de tudo o que se passou nos últimos anos. Esse processo de recuperação ainda está em curso e, obviamente, não é fácil. O período que sucedeu ao golpe contra a presidência Dilma e a prisão de Lula foi marcado pela ausência quase total do Brasil no cenário internacional. Pior ainda, em temas como gênero e raça, tão caros aqui ao ambiente universitário e a toda, enfim, espero eu que a maioria da população brasileira, tanto internamente como no debate internacional, nesses termos, foram tomadas posições que estavam em total desconformidade com valores civilizatórios. Estivemos à beira de uma guerra com a Venezuela, a pretexto de uma intervenção supostamente humanitária, que teria levado à ruptura de uma história de 150 anos de paz entre o Brasil e os seus vizinhos. Essa ausência do Brasil, agravada por posturas negativistas em relação a valores, é responsável pelo que algumas personalidades políticas com quem eu tinha contato nesse período chamavam de o eco-brasileiro, aqui da região, o vazio brasileiro. Havia um reconhecimento dos próprios latino-americanos, tantas vezes falou de rivalidade, de que sem o Brasil a atuação da América Latina, especialmente da América do Sul, ficava muito debilitada. A primeira tarefa do Lula III era, assim, recuperar a posição do Brasil no mundo. Daí a intensa agenda de viagens do presidente, não vou recitar todas, foram inúmeras, mas na Europa, até G7 ele foi convidado e foi... países árabes, Liga Árabe, União Africana, enfim, nos mais variados sentidos. E o próprio presidente dizia, então, o Brasil voltou, mas voltou para um mundo marcado por 3 grandes crises, enormes crises, que compõem um quadro extremamente preocupante. A climática, da qual depende a sobrevivência da humanidade, a da saúde, aqui, obviamente, muitos médicos, as pessoas ligadas à saúde sabem disso, e também
uma crise geopolítica que eu vou abordar. Essas crises vêm somar-se a uma outra crise estrutural, a da fome e da desigualdade. A ameaça à própria existência humana, causada pela crise climática, tornou-se um tema inescapável. Por outro lado, a ação coletiva nessa área enfrenta imensas dificuldades, como se vê pelo fato de que o consumo mundial de petróleo continua a crescer. O limite de 1,5 grau do aumento da temperatura terrestre será provavelmente ultrapassado ainda nesta década, com consequências irreversíveis. O primeiro compromisso internacional de Lula, como presidente eleito, foi na COP27 em Sharm el-Sheikh. Já em seu primeiro dia de governo, o presidente Lula deu início ao esforço de reconstrução das políticas públicas voltadas ao clima, internamente, com relação a várias medidas em relação à Amazônia, aos indígenas, mas também sediamos, no ano passado, a Cúpula da Amazônia, que propôs a concertação de países amazônicos nas negociações de clima. Como destacou o presidente, o mundo sempre falou muito da Amazônia, agora a Amazônia fala ao mundo. O Brasil está empenhado em contribuir para manter a esperança de um planeta habitável. Seria muito longo aqui falar de todas as manifestações do Brasil, mas eu gostaria também de acentuar o chamado aos países desenvolvidos para que cumpram suas promessas. O presidente foi especialmente enfático sobre esse tema na Cúpula de Paris sobre o novo Pacto de Financiamento Global. Não por acaso, esse tema também foi incluído entre as prioridades do Brasil no G20. Outra crise que escancara a fragilidade da vida humana é a da saúde global. Eu me envolvi muito com esse tema por razões diversas, apesar de não ser médico e não entender nada previamente, mas me dediquei muito à questão da propriedade intelectual e saúde, mas também a outras questões. E no período que eu estive fora do governo, participei de um painel estabelecido pelo secretário-geral Ban Ki-moon para discutir as lições do ebola. E o que eu quero dizer é o seguinte: o relatório do painel, não fui eu que fiz, a direção quem presidiu, aliás, é um ex-presidente da Tanzânia. O relatório do painel, que chama-se, em inglês, Protecting Humanity from Future Health Crisis, foi publicado em janeiro de 2016 e alertava sobre os riscos de novas pandemias, com consequências desastrosas se algumas medidas não fossem tomadas, como fortalecimento do sistema de saúde dos países, acesso a medicamentos, etc. Como nada ou muito pouco foi feito, é surpreendente ver, 4 anos depois, como a pandemia do Covid-19 se desdobra de forma tragicamente similar ao que estava previsto no relatório. Então, isso mais uma vez para mostrar que não basta ter boas ideias, é preciso trabalhar para realizar. O mundo que encontramos ao voltar ao governo, digo voltamos porque o presidente me convidou, no início de 23, também é marcado por imensas tensões geopolíticas. Em alguns casos, trata-se de conflitos armados que trazem embutidos riscos de guerras globais. Isto coloca para o Brasil novos desafios. No período anterior, houve momentos de tensão, como a própria guerra do Iraque, o começo de expansão da OTAN para a Europa do Leste, o conflito na Geórgia, o contínuo e desumano bloqueio de Cuba. É preciso acentuar aqui essa questão do bloqueio de Cuba, porque Cuba é, independentemente da ideologia, erradamente classificada como país que promove o terrorismo. E isso fez com que, em plena, nós agora fizemos um acordo com os Emirados Árabes, basicamente financiado por eles. Nós tínhamos o conhecimento para levar a Cuba medicamentos, um país que está ameaçado de não tem os remédios, passa fome, então nós levamos alimentos. E uma cooperação mais ou menos de 50 milhões de dólares. E muita dificuldade, porque, por exemplo, já estávamos no processo adiantado quando viram que uma das operações envolvia um banco que tinha filiais nos Estados Unidos, e ela bloqueou. Imediatamente foi bloqueado. Então, tivemos que encontrar outra fórmula. É algo verdadeiramente desumano que atinge todos os setores, saúde, fome, etc. Isso não tem nada a ver com simpatia ideológica, nem nada. Isso é realmente, aliás, uma vez eu recebi uns deputados norte-americanos, eu falei, vem cá, vocês não entendem que vocês já perderam a guerra? O país que há 60 anos enfrenta esse mais brutal bloqueio e que está sobrevivendo, mas a verdade é que Cuba hoje está sofrendo realmente muito. E isso é algo que tem que ficar na agenda não só do governo, mas da sociedade. Quando saímos do governo, naquela época,
a secretária de Estado dos Estados Unidos e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falavam de um reset button, era um recomeço das relações. Isso era o ambiente. Agora, não seria exagero dizer que Estados Unidos e Rússia estão indiretamente em guerra. Há tempos, embora com níveis diferentes de participação, há tempos não se assistia a um enfrentamento militar no coração da Europa como a guerra da Ucrânia. Com a presença do professor Fiore, eu não vou expandir muito sobre isso, mas realmente é uma situação como nunca vi. Porque mesmo na crise de Cuba, sou velho bastante para ter... Era jovem, né? Quando houve a crise de Cuba, a crise dos mísseis, mas aquilo era uma situação mais controlável, porque eram dois atores, basicamente, com uma linha vermelha, e que discutiam entre eles e que acabaram chegando a um acordo. Quer dizer, do ponto de vista, digamos assim, técnico, não se pode falar de técnico na política, mas, digamos, era simples. Era simples, os dois chegaram a um acordo, os Estados Unidos, a Rússia retirou os mísseis e os Estados Unidos suspendeu lá os mísseis que tinha na Turquia, já mais antigos. Uma coisa, hoje em dia, é muito complexo, porque você, inclusive, às vezes você diz, não, a Europa agora só está seguindo os Estados Unidos. Não, mas ela tem também uma visão própria, sabe, emotivamente, e isso foi transmitido para as populações, então, encontrar uma solução para isso é muito difícil. Enfim, o Brasil condenou a invasão da Ucrânia, mas também não deixa de reconhecer que, com a expansão da OTAN e tudo isso, a Rússia tem interesses, ou melhor dizendo, preocupações de segurança que são legítimas. E quando eu converso com autoridades, sobretudo ocidentais, sobre esse tema, tenho feito referência a uma palestra proferida à BBC pelo historiador Arnold Toynbee, em 1952. Toynbee não era de forma nenhuma simpático com a União Soviética, na época governada por Stalin. Mas, ainda assim, reconhecia que a Rússia tinha a sua própria experiência de invasões por parte do Ocidente. Ele citava, entre outros, a Alemanha nazista, a própria Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Napoleão Bonaparte. Outro dia eu estava lendo Le Figaro e lendo um artigo e que dizia que a Rússia tem, na sua genética, o expansionismo. Eu falei, eu ouvi errado? Ou foi o Napoleão que teve em Paris? Mas, enfim, então essas coisas vão afetando todas as relações. E citava outros, que podiam, como até aprendi com o professor Fiore, relembrei os Cavaleiros Teutônicos, que aparecem no filme do Eisenstein, Alexandre Nevsky. A eventual solução para um conflito da Ucrânia nunca será perfeita, para nenhum dos lados. Uma verdadeira negociação só terá início quando as partes perceberem que não atingirão seus objetivos maximalistas. Será preciso a dose de realismo e um novo arranjo de segurança que envolva a Europa como um todo e também, de certa maneira, os Estados Unidos, claro. Tenho participado de reuniões convocadas pela Ucrânia, a última das quais na Suíça. Países em desenvolvimento, como Brasil, Índia e África do Sul, têm sido convidados, sem, entretanto, que suas sugestões sejam levadas em consideração. O governo do presidente Lula tem mantido um contato aberto com Moscou. Eu mesmo estive com o presidente Putin em Moscou, como também estive com o presidente Zelensky em Kiev, e o presidente Lula recebeu o presidente Zelensky na ONU. Mas até aqui, em que pese eventuais acenos retóricos, não foi possível perceber, de um lado ou de outro, uma real disposição de negociar. Por mais perigosa que seja a guerra da Ucrânia, ela, de certa forma, empalidece diante da intensidade da guerra em Gaza. Se no caso da guerra da Ucrânia é até possível vislumbrar, em teoria, uma solução, ainda que difícil, o conflito entre Israel e Palestina é ainda mais intratável. A ação terrorista do Hamas é condenável sob todos os aspectos, mas a reação, respondendo a uma pergunta que me foi feita antes aí, é totalmente condenável. Mas a reação desproporcional de Israel também é inaceitável. A Corte Internacional de Justiça se pronunciou no sentido de que há plausibilidade de genocídio e adotou medidas cautelares por parte de Israel em Gaza, e adotou medidas cautelares correspondentes. Aliás, um aspecto que eu talvez até mencione aqui de novo, por acaso, mas eu quero chamar a atenção nesse momento, é o uso da inteligência artificial. Vocês que estão na universidade, há um artigo muito interessante da Dorothy Harazin, eu acho, sobre o nome dela, no Globo de ontem, sobre a forma fria como a inteligência artificial decide quem vai morrer
E quantos civis morrerão em um ataque pelos algoritmos, sem nenhuma participação humana direta. O conflito entre Israel e Palestina é singular na ressonância emocional que desperta e na maneira como se reflete na política interna de muitos países. A manipulação de símbolos e crenças religiosas é particularmente visível no Brasil. Esse conflito é como um vórtice capaz de gerar turbulências globais. Ainda que saibamos que os contornos de uma solução, que obviamente envolve a criação de um Estado palestino viável, com fronteiras seguras, vivendo ao lado de Israel, não existe hoje uma disposição efetiva em dialogar. A tentativa de fazer a Palestina um membro pleno da ONU acabou de ter mais um fracasso no Conselho de Segurança. Será necessário muita pressão internacional para que se chegue a um bom resultado. Durante os mandatos anteriores do presidente Lula, falava-se do mapa do caminho, da Iniciativa Árabe para a Paz, da Conferência de Anápolis, que eu mencionei ontem, convocada pelos Estados Unidos, mas que tinha presença. O único país que eles não convidaram foi o Irã, mas até a Síria foi convidada, apesar das dificuldades, e o Brasil igualmente. Tive a oportunidade de participar de algumas das discussões. Apesar das enormes dificuldades, parecia haver uma racionalidade básica na busca de interesse das partes e, por vezes, até um certo humor. Lembro-me particularmente de uma conversa que tive com o então negociador palestino, recentemente falecido, Saeb Erekat, morreu em 2020. Disse a Erekat que me parecia que a raiz dos problemas do Oriente Médio era o fato da região ter muita história, porque isso na época se discutia até fronteiras, e tinha o problema onde é que ficava o túmulo de Raquel, com o que o profeta havia sonhado, enfim, coisas desse tipo. Eu disse a ele, então, o problema de vocês é ter muita história. E ele respondeu rapidamente, muita história e pouca geografia. Hoje, esses processos de diálogo são inexistentes, e a situação se agravou de maneira trágica, desafiando a consciência da humanidade. Além desses conflitos, há também uma questão estrutural, a possibilidade de uma nova Guerra Fria. A rivalidade entre Estados Unidos e China, em termos econômicos, alcançou elevado nível de tensão, que levou alguns analistas a enxergarem a possibilidade da evolução para um conflito militar. Na obra, eu cito o título em português mesmo, A Caminho da Guerra, os Estados Unidos e a China conseguirão escapar à armadilha de Tucídides, o historiador Graham Allison compara a dinâmica de competição entre Estados Unidos e China com a que existiu entre Atenas e Esparta, que desencadeou a Guerra do Peloponeso. Em ambos os casos, uma potência emergente passa a ser uma ameaça direta aos interesses de uma grande potência, da potência dominante, aumentando as chances de conflito. Como indício positivo de que começa a haver uma percepção dos riscos e um esforço de superá-los, dois acontecimentos recentes merecem ser anotados. Por ocasião do encontro da APEC, em novembro passado, nos Estados Unidos, Xi Jinping foi aplaudido por empresários norte-americanos ao final do discurso que proferiu na Califórnia. Por outro lado, o citado Graham Allison manteve recentemente diálogo fluido com Xi Jinping numa visita à China. Nessa ocasião, foi lançado um livro de entrevistas de um autor chinês, que ainda não li, mas o título fala por si, de entrevistas com o pensador americano, com o título mais otimista, Escapando da Armadilha de Tucídides. Eu só quero aqui introduzir uma outra questão que para nós é importante, desculpem que eu acho que já está todo mundo cansado, mas eu acho que eu vou introduzir. Tão perigoso quanto o conflito China-Estados Unidos é um montante China-Estados Unidos para os países em desenvolvimento. Isso foi o que ocorreu, o entendimento, foi o que ocorreu, por exemplo, entre a União Soviética e os Estados Unidos em relação à energia nuclear. Quer dizer, eles lançaram o TNP, quem tinha tem, quem não tem fica de fora. Não é bem assim, porque demorou um pouco para entrar em vigor, mas essencialmente é isso. E eu, quando vejo eles conversarem sobre inteligência artificial, que é potencialmente extraordinária, como a energia nuclear, que tem uma potencialidade extraordinária para fins pacíficos, mas também tem uma potencialidade mortífera enorme. E eu acho que um país como o Brasil tem que se preocupar também com o que chamava o velho embaixador Araújo Castro, Fred, dois Freds aqui hoje do Itamaraty, um dos Freds, certo? Os dois Freds devem lembrar, o velho embaixador Araújo Castro, também o Alexandre, o velho embaixador Araújo Castro chamava de congelamento do poder mundial, que eram as duas, e uma espécie de condomínio entre a União Soviética e os Estados Unidos.
também não queremos. Nós queremos paz, mas sem condomínio, sem dominação. E essa talvez seja um dos dilemas mais difíceis de enfrentar. Aqui, perto de nós, a situação não é menos complexa. Encontramos uma América Latina muito diferente da que foi caracterizada como governada pela Onda Rosa. Depois de uma sucessão de governos progressistas, ou mesmo conservadores, mas que não se furtavam ao diálogo, houve um retorno dos governos de direita, ou melhor, de extrema direita, como ocorreu no Brasil. A fragilidade institucional passou a ser algo corrente em nossa região. Também é alarmante a gravidade da ameaça do crime organizado, que em alguns casos tem levado praticamente à falência do Estado. Quando se discute a integração da América do Sul, é comum as pessoas pensarem só no comércio. O comércio é importante, mas é sobretudo um instrumento. O objetivo principal é a paz. A integração e a paz são as bases essenciais da projeção internacional do Brasil. E viver em paz na nossa região é o que nos dá tranquilidade para atuar no mundo. Em minha aula magna, desculpe citar, de 2004, afirmei que a integração da América do Sul não era um objetivo fácil de realizar. A CELAC é um foro político que continua operante, mas sofre de limitações institucionais, enquanto o futuro da Unasul, que teria força jurídica, que tem força jurídica, por ter sido criada por tratado, é ainda uma indagação. O Mercosul enfrenta dificuldades, especialmente no seu relacionamento externo, em virtude de concepções divergentes de como o bloco deve inserir-se na economia internacional. O fato auspicioso da adesão da Bolívia, finalmente aprovado pelo Congresso brasileiro, não chega a compensar totalmente essas divergências. As negociações entre Mercosul e a União Europeia duram mais de 20 anos, e a resistência de vários setores, especialmente os agricultores franceses, é crescente. Pessoalmente, continuo a ver no acordo um interesse mais estratégico do que estritamente econômico. A ideia do acordo está muito ligada à esperança de construção e consolidação de um mundo multipolar, mas a sua base conceitual, a crença de que o livre comércio resolve todos os problemas, já não prevalece. O crescimento do protecionismo nos países envolvidos põe em risco o futuro da Organização Mundial de Comércio, cujo pilar principal, sistema de solução de controvérsias, parece irremediavelmente paralisado devido às atitudes tomadas pelo governo Trump, que infelizmente não mudaram no governo atual, e acentua a crise do multilateralismo. O futuro. É preocupante, justamente em um momento em que o mundo precisa de soluções urgentes, que as principais instituições encarregadas da governança global estejam sob ataque e não estejam sendo capazes de oferecer respostas efetivas. Precisamos de mais cooperação para enfrentar problemas gravíssimos como a mudança do clima, as pandemias, as guerras e a fome. Essa cooperação é necessária para lidar com novos desafios, como a regulamentação da inteligência artificial, como já falei, e das plataformas digitais. É urgente a reforma da governança global, com amplo escopo, como ocorreu nas conferências de Versalhes, São Francisco e Bretton Woods. Quando contemplamos o anacronismo da governança atual, quase 80 anos após o seu nascimento, é como imaginar que na época da Primeira Guerra Mundial, a ordem internacional ainda fosse regida pelos conceitos do Congresso de Viena. Já se disse que a humanidade só coloca problemas que ela é capaz de resolver. Minha esperança é que a humanidade possa empreender um esforço para repactuar as bases da governança global, sem que uma guerra mundial ou outra catástrofe equivalente o obrigue a fazê-lo. O G20, ligeiramente modificado para dar mais peso ao continente africano, é uma esperança. Embora alguns puristas temam que as discussões no G20, criado para lidar com temas econômicos, sejam contaminadas pelas crises do momento, não se pode desconhecer que as questões econômicas devem receber também um tratamento político. Inversamente, queira-se ou não, crises políticas e de segurança impactam na economia. Não é preciso, basta lembrar o que está ocorrendo agora, com o gás, com outros fertilizantes tão importantes para o Brasil. A expansão temática do G20 já é uma realidade, não há como voltar atrás. Em alguns casos, trata-se de uma oportunidade, elevar temas que são tratados pelos ministros especializados para discussão em nível presidencial. A mudança de governança global não pode ser fatiada. Assim como a governança global precisa ser fortalecida, a democracia também precisa ser valorizada e protegida. Em todo o mundo assistimos a expressões de uma extrema-direita populista, que remete ao contexto da Europa dos anos 20 e 30 do século passado. É preocupante o grau de
de agressividade das discussões que ocorrem na internet, onde passamos tempo cada vez maior dos nossos dias. A civilidade, como princípio básico do debate público, deixou de ser respeitada. Nesse ambiente, prevalecem explicações simplistas para temas complexos. Ganham tração aqueles que são capazes de mobilizar os sentimentos mais primitivos das pessoas, como o ódio e o medo. O que se vê como resultado dessa dinâmica é o crescimento da sensação de desconfiança dentro da sociedade, que acaba se voltando contra as instituições democráticas. É um movimento que se articula internacionalmente e que segue um script semelhante em diversos países. Não preciso citar exemplos do próprio Brasil. Não há resposta simples para esse fenômeno, mas o abandono, tático que seja, de posições radicais, por todos, pode ser um caminho. Assim como ocorreu no Brasil, nas últimas eleições, representantes de um amplo espectro político, que inclui a esquerda e o centro, devem continuar a unir forças para a preservação da democracia. Conclusões. Finalmente, nos 2 primeiros mandatos de Lula, o Brasil estava ascendendo ao tabuleiro das principais decisões internacionais. Hoje, mesmo quem discorda de nós, não duvida que o Brasil faz parte do grande jogo da política mundial. Não há indiferença em relação à posição do Brasil em temas geopolíticos centrais, como as guerras na Ucrânia, Israel e a Palestina, e, obviamente, em temas como clima e desigualdade. A participação em temas globais se torna mais natural, mas, ao mesmo tempo, mais difícil. O espaço para iniciativas inovadoras, uma das marcas da nossa política externa, é mais reduzido. Como muito bem colocou o ministro Mauro Vieira, na reunião dos chanceleres do G20 em fevereiro, não interessa ao Brasil viver em um mundo fracionado. Ao Brasil, da mesma maneira, também não nos interessa o Brasil dominado por uma espécie de duarquia. Ao Brasil interessa uma ordem internacional equitativa e equilibrada, em que o direito internacional seja respeitado, e não simplesmente um mundo governado por regras, apoiado em regras. Apesar das dificuldades, tropeços e assimetrias, ainda acreditamos nos benefícios da multipolaridade. O Brasil continuará atuando para fortalecer essa tendência. Não desistimos dos nossos objetivos de lutar pela paz, pelo progresso dos países em desenvolvimento. Nossos interesses como nação são compatíveis e complementares com esses objetivos. Continuaremos buscando as melhores oportunidades para garantir o nosso desenvolvimento tecnológico e industrial. Continuaremos atuando com uma visão democrática e pluralista e continuamos a ter o combate à fome, à pobreza e às desigualdades como elemento norteador das nossas ações. Em meio a tantos desafios, há também que reconhecer a evolução positiva de certos temas, apesar dos recuos frequentes. Embora ainda haja muito por fazer, ampliou-se o papel das mulheres na vida pública, a luta pela igualdade racial avançou e o direito dos povos indígenas tem sido reconhecidos. Mas, como vimos no Brasil, visões retrógradas continuam vivas e sempre prontas a forçar retrocessos. A universidade, como defensora da razão e do livre debate de ideias, terá um papel fundamental para garantir a continuidade do progresso. Para voltar ao ponto onde partimos, uma política externa não será ativa e altiva se não defender com desassombro os interesses nacionais, mas tampouco será se não incorporar os valores civilizatórios e não refletir os ideais da democracia, da racionalidade e da justiça. Muito obrigado. Agradecemos a prestigiosa presença do embaixador Alexandre Adur, da secretária de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, e do professor Paulo Bus, que representa hoje o presidente da Fiocruz, Mário Moreira.
Anunciamos a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Roberto de Andrade Medronho, para que se pronuncie e declare o encerramento desta aula magna. Antes de declarar o encerramento, vou quebrar um pouco o protocolo, e a palestra do ministro lembrou muito uma fala do nosso querido Chico Buarque, né? Que este governo não fala fino com os Estados Unidos, nem grosso com a Bolívia. Eu acho que isso é uma frase muito simbólica da política externa brasileira. E eu queria convidar aqui ao palco a doutora Karen Sacconi, esposa do ministro Celso Amorim, para entregar-lhe um buquê de flores. Também gostaria de aproveitar a oportunidade de entregar ao nosso ministro o livro produzido pela editora da UFRJ, Sul Global e Integração Regional, a Política Externa Brasileira de 2003 a 2016, que foi organizada pela professora Ingrid Sartre, que é professora de Ciência Política, professora titular de Ciência Política, do nosso Instituto de Filosofia e Ciências da UFRJ, e Ciências Sociais da UFRJ. Não sei se todos perceberam no início, o nosso querido Marcelo, do cerimonial, o competente chefe do nosso cerimonial, né, falou sobre a aula magna, né, que é uma solenidade que simboliza o início das atividades acadêmicas em cada ano nas universidades. É uma aula privativa, né, e o reitor indica a pessoa e que está aqui também, por isso é chamada de aula magna, já que é o reitor quem a convida. E ela também é chamada de aula sapiente, né? E em decorrência de tradicionalmente ser ministrada por sapiente, renomado, com notória respeitabilidade dos meios culturais e acadêmicos, sempre a convite do reitor. Eu acho que essa definição, se tem uma pessoa que encaixa perfeitamente nessa definição, é o nosso excelentíssimo ministro Celso Amorim, que proferiu essa palestra histórica. Nós publicaremos, Elinho, nosso chefe de gabinete, nós publicaremos num livro, né, num pequeno livro, tanto a aula magna de 2004, quanto a aula magna de 2024, para distribuir, porque foi uma lição espetacular da importância que esse país tem para o mundo, para a paz mundial, para as relações comerciais, para que de forma altiva e ativa nós consigamos ter um mundo mais solidário, mais fraterno, mais justo, mais sustentável e mais saudável. Ministro Celso Amorim, em nome de todo o corpo social da UFRJ, eu quero dizer que foi realmente uma aula magna. Foi um momento magnífico de uma pessoa sapiente, que tem, de um grande brasileiro que deu, está dando e dará grandes contribuições para o nosso país. Muitíssimo obrigado, ministro, e agradeço a presença de todas as pessoas e declaro encerrada essa aula magna. Muito obrigado.